Kaliningrado, um pequeno pedaço da Rússia bem no meio da Europa, cercado pela Polónia e pela Lituânia. Uma enclave que até hoje tem uma enorme importância devido à sua localização. Kaliningrado serve como base de ogivas nucleares e acesso russo ao Mar Báltico. É o único porto russo que não congela no inverno, mas a região nem sempre pertenceu à Rússia. Por quase 700 anos, Kaliningrado se chamou Königsberg e fez parte do espaço linguístico e cultural alemão. Königsberg foi uma das principais cidades do leste alemão e integrou o Império Alemão. Quão alemã Kaliningrado ainda é hoje? O que os russos fizeram com essa região nos últimos 70 anos? Tudo isso e mais vocês verão neste vídeo. Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu saúdo de Kaliningrado, ou talvez eu devesse dizer de Königsberg. O curioso dessa cidade e oblast é que ficaram mais de 700 anos sob domínio alemão. Ou seja, essa região era alemã tanto linguisticamente quanto culturalmente. Temos uma forte herança alemã nessa cidade, e quero mostrar isso a vocês hoje. Venham conhecer o legado alemão da Rússia comigo, em Kaliningrado. Claro que não é preciso procurar por muito tempo. À nossa frente está a Catedral de Königsberg, bela igreja alemã destruída na Segunda Guerra e posteriormente bem reconstruída. E sim, ela lembra diretamente o passado alemão. E isso não se nota apenas na igreja, mas também nos religiosos, nos intelectuais que estão enterrados aqui na cidade. Em frente à igreja estão enterrados Julius Rupp, pensador alemão, e Immanuel Kant, um dos filósofos mais famosos. Ele nasceu, cresceu e morreu aqui, sem nunca deixar Kaliningrado, mas... Por que tantos alemães estão enterrados aqui? Königsberg tem origem no século XIII. No século XIII vivia aqui um povo báltico. Mas então veio a Ordem Teutônica, que conquistou e cristianizou a região. Em 1255 fundaram Königsberg. Desde então a região ficou mais alemã. Comerciantes, camponeses e artesãos chegaram do oeste, igrejas e castelos foram erguidos, e Königsberg logo virou um importante centro comercial no Mar Báltico. Depois, a cidade virou capital da Prússia Oriental, centro do leste alemão. Por séculos, Königsberg foi centro da cultura e ciência alemãs. Por isso, até hoje, há muitos vestígios do passado e túmulos alemães aqui. Essa cidade, naturalmente, atrai um número enorme de turistas da Rússia. O turismo interno aqui é muito forte. Porque os russos podem vivenciar uma cultura europeia ou até mesmo alemã sem precisar sair do país, sem ter que lidar com esses problemas de visto. Por isso vocês veem enormes grupos de turistas aqui na cidade. Eu já vou mostrar para vocês a próxima parte alemã da cidade, mas antes quero falar com vocês sobre um assunto um pouco mais delicado. E na verdade, quando se viaja para uma cidade como Kaliningrado, pode parecer para vocês no vídeo algo muito descontraído, muito relaxado, mas na verdade é investida muita energia nisso. Planejamento do vídeo, roteiro, reserva de hotéis, voos, etc. Essa pressão invisível é chamada de carga mental. Muitos de vocês já conhecem isso no dia a dia. Você precisa agir, mas isso te esgota por dentro. Pausas parecem luxo ou perda de tempo, e você acha que precisa merecê-las. Depois de termos estado aqui na Catedral de Königsberg, quero mostrar para vocês o vilarejo de pescadores, o vilarejo alemão de pescadores, que ainda está bem preservado, ou seja, foi reconstruído. É claro que é uma reconstrução. Tudo aqui foi bombardeado e virou escombros e cinzas, ou seja, foi feito para se parecer com o original. Mas como eu disse, agora vamos para o vilarejo alemão de pescadores, que é lindo, com casas em Chaimel, com um clima alemão. Pode parecer estranho, mas em Kaliningrado nos sentimos logo em casa, acolhidos. Você tem a arquitetura alemã das casas em Chaimel. Você sente imediatamente uma certa sensação de familiaridade que você não tem em outras cidades. Em Moscou você vê a arquitetura soviética, um clima diferente. Aqui o clima também lembra o europeu, alemão. E isso já é legal, sabe? Você chega e não precisa se adaptar. Tenho que dizer, essa parte da cidade parece mais alemã do que a maioria das cidades alemãs em que morei nos últimos anos. Se compararmos Mannheim com Kaliningrado, a maioria diria, como podem ver atrás de mim. Ao fundo, essa cidade simplesmente parece mais alemã do que a própria Alemanha. Extremamente limpa, extremamente bem cuidada, um clima muito tranquilo. Se você quiser, por assim dizer, viver na Alemanha, mas quer esse diferencial de limpeza e tudo mais, aqui você tem uma cidade alemã no leste europeu. Digamos assim, agora estou aqui no centro alemão. Por exemplo, soviéticos e russos também construíram muitos blocos de apartamentos depois. Vamos conversar depois sobre a história soviética. Então, claro, vamos ver que nem tudo é como aqui no centro. Da Rússia, é que eu estudei alemão, e aí eu ouvi e fiquei pensando, será que é verdade ou não? Sim, é verdade. Queria ver como é o alemão aqui. A arquitetura e tudo mais. Aqui é muito bonito. Sim. Você que construiu? Sim. Você que construiu?
Bem, você mora e trabalha aqui? Não. Você provavelmente não sabe que esta é uma cidade. Como se chama a cidade? Kirov está a 2.500 quilômetros daqui. De avião. Agora é só férias. Sim. Sim, férias. Queria te dizer que está chovendo aqui. Pode tirar foto com ela? Ela, veja, parecia falar inglês e eu disse... Vocês falam, como se diz, em alemão. Eu disse, isso parece alemão. Ela diz pra ele, vocês vão tirar uma foto juntos. Você pode fazer isso. Bem, juntos. O quê? Sim, 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 com ela. Ok, tudo bem, tudo bem. Como se chama Você fala? Em alemão, não. em inglês? Sim. Quero perguntar, pra você, essa cidade parece mais com a Rússia ou mais com a Europa? Mais Europa, sim, mais Europa. Aqui é de um jeito diferente do que na Rússia. Embora. O povo russo, como dizem, não se importa. Aqui a arquitetura de vocês permaneceu mesmo com tudo. Até as casas continuam sendo construídas, como podem notar. Isso é engraçado. Sim, há uma aparência alemã, mas em todo lugar só tem russos. Sim, 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 sim. Aqui não tem. Na verdade, os alemães construíram e construíram com muita qualidade para durar séculos. Sim, e muito bonitas. É, obrigado a você, obrigado. Já, Pessoas legais. Não entendi por que quiseram uma foto comigo, já que não conheciam meu blog. Mas enfim, você realmente encontra cafés bonitos em todo lugar e são baratos. E sim, essa tranquilidade, isso é realmente incrível. Então eu realmente gosto muito daqui. E sim, o que eu quero dizer com barato vou mostrar pra vocês agora também. O café da manhã aqui é ótimo e o preço também. Estive aqui ontem e vou mostrar de novo. Vocês moram aqui, né? Sim. E pra você, parece mais um bairro russo ou um bairro europeu? São poucas casas. São 30% que são alemães, entendeu? Essa também é uma casa alemã. Essa é uma que ficou. É tão terrível que nós bombardeamos aqui. Mas é uma arma, isso acontece, não é? A guerra é ruim sim, e agora essa guerra também está indo mal. Já estamos em Amsterdã há 3 anos. Mora ou morou no Oriente? Provavelmente. 8 milhões de ucranianos, mais de 8 milhões saíram do país. E essa era a cabana de hóspedes de Berlim. Agora é chamada cabana de hóspedes de Berlim. Na Primeira Guerra Mundial, Königsberg ficou repentinamente em destaque, perto da fronteira russa. Tropas russas invadiram a Prússia Oriental, mas foram repelidas na Batalha de Tannenberg, em 1914. Königsberg continuou sob controle alemão, mas a ameaça do leste era evidente. Após a guerra, o Tratado de Versalhes separou a Prússia Oriental da Alemanha. O chamado Corredor Polonês separou a província do Reich e Königsberg ficou isolada, mas continuava sendo alemã. Na década de 1930, os nazistas fizeram de Königsberg uma fortaleza. Mas na Segunda Guerra Mundial veio a destruição. Em 1944, a Força Aérea Britânica bombardeou a cidade, destruiu quase completamente o centro histórico e reduziu igrejas, casas de cidadãos e até o castelo a escombros. Só alguns bairros restaram, como a Merlinau, área residencial burguesa com vilas Art Nouveau. Quem anda hoje por Kaliningrado ainda encontra aqui vestígios da antiga Königsberg. É preciso imaginar que todo o centro e Königsberg como um todo foram extremamente bombardeados aqui durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, este bairro foi bastante poupado. Aqui não havia alvos interessantes, então não precisaram destruí-los com bombas. Por isso, ainda existem hoje todas as mansões dos alemães que moravam aqui, onde antigamente vivia a alta burguesia, professores, Funcionários públicos. ou também empresários ricos em geral. Homem, Ainda se vê todas essas mansões aqui. as casas de campo e tudo mais são realmente impressionantes.
Acho que até hoje a classe alta ainda vive aqui, digamos assim. Tudo está muito bem preservado, dá para entender o que ela quis dizer. Os alemães construíram algo de alta qualidade aqui. Sim, é magnífico. Aqui, fachadas Art Nouveau e também prédios com típicas fachadas de casa de campo. Aqui está a prova, pessoal. 1909, uma casa anterior à Primeira Guerra Mundial. E sim, são mansões impressionantes. Vocês veem, neste bairro alemão há até grandes passeios turísticos. Ou seja, os russos também se interessam pela história alemã nesse sentido. Mas sim, é interessante de ver. Isso já foi feito no século XIX. Foi construído assim no século XIX. O que sobrou após a guerra? Aqui também o pequeno centro, com todos os restaurantes, com as lojinhas, parece realmente muito bom. Então, eu acho que se você quiser morar em Kalinin, este lugar com certeza está entre as melhores áreas. Claro, você precisa ter um bolso cheio, porque a maioria das casas aqui são mansões. Mas se você tem dinheiro, acho que aqui já é um endereço de primeira. Vocês viram, pessoal? Capítulo 2 iniciou, a virada soviética. Nossos ancestrais alemães gostavam de detalhes. Isso ocorre no Quirguistão, Cazaquistão e aqui em Kaliningrad, com atenção aos detalhes. Os prédios, as casas que foram construídos. Quando os russos assumiram Kaliningrad, esse clima soviético chegou à cidade. E muitos dizem que a cidade perdeu um pouco do seu brilho. Ou seja, se você andar um pouco para fora, já vê os blocos soviéticos clássicos que prejudicam bastante a paisagem da cidade. Mas primeiro preciso explicar para vocês como tudo isso se tornou soviético. Vou contar um pouco mais dessa história para vocês agora. Depois da rendição, em 1945, Königsberg foi entregue à União Soviética, à população alemã. Mais de 300 mil pessoas foram expulsas ou deportadas nos anos seguintes. Em seu lugar, chegaram colonos russos, bielorrussos e ucranianos, que construíram uma cidade completamente nova. Em 1946, Königsberg foi renomeada Kaliningrad, em homenagem a Mikhail Kalinin. A liderança soviética deixou quase nada das antigas igrejas, casas burguesas e do castelo. Elas deveriam desaparecer porque lembravam o passado alemão. No lugar, apareceram ruas largas, blocos soviéticos e prédios administrativos monumentais. Kaliningrad virou cidade militar fechada, sendo posto avançado do Exército Vermelho e base naval no Mar Báltico. Por décadas, a cidade ficou fechada a estrangeiros. Apesar desses blocos soviéticos, é preciso dizer que a cidade conseguiu manter uma certa natureza, tornando a cidade mais verde. Já há parques amplos e bem planejados. Isso foi feito muito bem. Mas claro, de resto dá pra perceber bastante a influência russa. Sim, como se chamam esses prédios? Khrushchevkas. Escrevam aí nos comentários, pessoal, os russos entre vocês. Como se chamam esses blocos de apartamentos? É interessante ver o centro alemão reconstruído com estilo soviético. Comunista. Arquitetura ao redor. Sim, pessoal, pensem também. Estou em Kaliningrado, capital do Oblast de Kaliningrado. Ou seja, é claro que existem muito mais cidades nesta parte da Rússia, onde você também pode ir para o mar. Então, neste vídeo, eu vou mostrar apenas a cidade para vocês. Claro que também existem partes lindas fora desta cidade. Muitos vão para o Mar Báltico, muitos também vão para as áreas mais rurais aqui em Kaliningrado. Essa área da cidade também foi importante durante a ocupação soviética. Porque aqui antigamente ficava o castelo da cidade de Königsberg. Atrás de mim havia um castelo lindo. Vou mostrar algumas imagens para vocês terem ideia de como era. Era um destaque da cidade e realmente chamava a atenção. Esse castelo foi naturalmente bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial e depois disso não existiu mais. Durante anos as ruínas permaneceram aqui como vestígios, um relicário daquela época. Atualmente tudo está coberto por plantas ou removido. Hoje em dia não se vê mais nada desse antigo palácio da cidade. Antes ainda se viam vestígios aqui, mas agora não mais. Aqui é basicamente um estacionamento e uma área verde, então infelizmente não sobrou mais nada. Vocês devem se perguntar, por que os soviéticos não reconstruíram esse belo palácio após a Segunda Guerra Mundial? Os soviéticos viam esse palácio da cidade como a personificação do narcisismo, como a personificação da era nazista. Vocês têm que imaginar que, de certa forma, bandeiras com a suástica nazista tremulavam nesse palácio.
E isso ainda durante a guerra, claro, também antes da guerra. Por isso, os soviéticos não reconstruíram o palácio e ergueram um prédio do governo horrível. Vou mostrar para vocês agora. Agora vocês podem ver como tudo era. Ou seja, isso foi colocado ao lado e em cima do palácio, por assim dizer. Incrível, pessoal, não é? Por muito tempo, isso simbolizou a cidade, a união da arquitetura alemã e soviética. Exatamente esse prédio do governo ficava bem no coração da cidade. Hoje tudo isso parece assim. Ou seja, não só as ruínas do palácio da cidade desapareceram, mas também a fundação desse monstro agora não é mais visível. Esse prédio deixou de existir há poucos anos na cidade. E os moradores locais carinhosamente o chamavam de cabeça de robô, de monstro. E de certa forma isso também gerou certa simpatia. As pessoas achavam aquilo engraçado de alguma maneira. Havia algumas piadas internas sobre esse prédio que agora não existe mais. Mas de qualquer forma ele foi reduzido a escombros. Também é importante dizer que esse prédio nunca foi concluído. Por quê? Começamos a construção, mas não terminamos. Antes do fim da União Soviética, a União Soviética entrou em colapso, e então ficou simplesmente vazio, parado aqui por décadas. Ou seja, um prédio inutilizável no coração da cidade pertencia a uma empresa privada. Primeiro, o prédio precisou ser recomprado antes da demolição. Agora estamos nessa situação. Pessoalmente, eu não acho tão ruim que tudo tenha sido demolido, porque assim dá para criar espaço para algo novo. Já está sendo planejado o projeto Estúdio 44 com novas áreas verdes e instalações no coração da cidade que podem complementar o centro. Então em breve, pelo menos eu acho, vai ter esse belo projeto na cidade. E sim, tô ansioso, isso seria realmente ótimo. Então, aí você substitui esse prédio inútil por algo bom. Eu acho que as ruínas do castelo poderiam ter sido deixadas lá mesmo assim. Elas não têm mais utilidade, mas ainda possuem valor histórico. Mas claro, é preciso criar espaço. Kaliningrado ou também Königsberg, um lugar onde a identidade alemã e russa se encontram. Um lugar que nos ensina que a memória é importante e que o futuro só terá sucesso se encontrarmos caminhos para a paz e para a convivência.